Eu, antes de ter tido acesso a um manuscrito que ele escreveu durante esse período da doença, quando esteve internado na Casa de Saúde de São João de Deus, em Barcelos, eu própria, tudo o que lia sobre esse período eram 2 linhas assim de coisas que não se percebia bem e que não pareciam ter assim muita importância. Agora, efetivamente, encontrei depois uma carta publicada num livro de 96 cartas de troca de correspondência entre Belo Salazar e Celestino da Costa, e em que está descrito, pela mão da Belo Salazar, todo o seu estado de início da doença, que foi uma depressão gravíssima e que o impediu completamente de funcionar. E depois, quando comecei também a ler o manuscrito, que tem, curiosamente, na última página, a página 54, que é a última página, em que ele faz um desenho dos sítios por onde passou, em que esteve em tratamento e como é que a doença evoluiu, etc., aí não há margem para dúvidas, porque aquilo também foi desenhado por Abel Salazar. E são 5 anos em que ele fica privado da sua vida anterior e em que está isolado para tratamento. Portanto, 5 anos de vida é muito tempo. E, sobretudo, é estranho que se falta um pouco, não é? De uma doença que teve este impacto num cientista que teve uma década de ascensão, que chegou muito rapidamente a um estatuto muito elevado, e que de repente acontece isto. Ele fica completamente incapaz de trabalhar e adoece com uma depressão grave. De algumas coisas que eu fui pesquisar, porque como sou psiquiatra, obviamente, que sei o que é que para cada ser humano é importante na vida, não é? Não é só o trabalho, há sempre mais coisas. Fui pesquisar sobre a vida familiar dele e servi-me de um texto da irmã, Dulce Salazar, em que ela escreveu aquilo já depois da morte de Abel Salazar, mas, portanto, ela percorre muitos episódios de que recorda da vida dele, etc. Em 1916 morre a tia materna, que é uma pessoa com quem ele tem uma vinculação muito forte e com uma doença neoplásica, portanto, sem cura. Depois, passado 3 anos, morre a avó, subitamente com uma gripe espanhola. Depois, passado 3 anos, morre o irmão Camilo, que era médico também, assim de uma forma completamente também súbita e imprevista. Apanhou uma infecção no hospital militar onde estava a trabalhar e morreu em 3 dias, é assim que a irmã descreve. E depois, na altura em que ele adoece, ele tem a notícia de que a mãe está com uma doença incurável. E, portanto, isso da doença da mãe, de facto, é digamos que é um fechar um círculo de coisas que lhe batem forte umas em cima das outras e que provavelmente ele, com a agitação da vida que tem, não terá muito tempo psicológico para fazer o luto de 1, 2, 3 e mais uma próxima que se anuncia que a mãe tem uma doença também incurável. Portanto, ele é internado e nas questões que lhe põem quando ele é internado, sobre coisas que tenha sofrido, sobre a história pessoal dele, não é? Ou coisas do exterior que o estejam a incomodar, ele fala, de facto, numa parte de hereditariedade, que do lado da família paterna existiria doença psíquica. Depois fala de incompatibilidades com colegas e, portanto, sabe-se que há uma altura, um bocadinho antes de ele ter adoecido, que começa a haver comportamento dele diferente na relação
nas reuniões e nas relações com os colegas da universidade. E depois fala na doença da mãe. E, portanto, a doença da mãe parece ter sido, digamos, o fator desencadeante, digamos assim, que o fez cair numa ruptura do que a gente chama a homeostase, ou seja, o equilíbrio biológico todo, não é? Porque a depressão é uma doença física, não é? Psíquica, mas física, quer dizer, o cérebro é um órgão como os outros são, é um órgão que ainda por cima controla muitos órgãos e, portanto, é uma doença que chamamos psiquiátrica, mas é uma doença física. Além dos sintomas psíquicos, há sintomas a nível de todos os órgãos e sistemas. Ele, aliás, descreve, quando fala na doença também, uns sintomas de ânguor, de angina de peito que tem, mas depois vai fazer exames e aquilo, o coração não acusa nada, e certos sintomas físicos que também depois não correspondem a uma doença do órgão respectivo, não é? E que, portanto, tudo aquilo já seria o início do desencadear da crise de melancolia, que era assim que se chamava na altura, que ele teve e que motivou o internamento. De facto, as terapêuticas antidepressivas, que são aquilo que se usa neste tipo de doenças, só surgiram depois dos anos 50, não é? Portanto, estamos muito antes disto tudo. Depois, ele esteve internado, além de clínicas que não eram clínicas psiquiátricas, em duas, e isso está no tal desenho que ele faz no fim sobre a evolução da doença ao longo do tempo. Ele escreve por baixo o nome dos sítios onde esteve, e o último sítio onde esteve foi em Barcelos, na Casa de Saúde de São João de Deus, que em Portugal tinha realmente já duas unidades, uma no Sul, outra na Idanha, e que depois criou, em 1926, uma aqui em Barcelos. Mas foi exatamente no ano em que aquilo foi aberto que o Abel Salazar foi para lá. Portanto, ele esteve lá cerca de 2 anos e meio, mais ou menos. Isto já na parte mais avançada do tratamento. Só que, de facto, pronto, eu no meu prefácio falo um bocadinho do que era naquela época, não é? A Clínica de São João de Deus em Barcelos, que ainda estava em obras, tudo muito... falhava a luz, falhava a água, quando tinham 20 doentes já tinham que pôr camas na garagem porque já não havia espaço para mais, portanto, eram toda uma realidade que a gente nem imagina, não é? Naquela época, o que as pessoas passavam. Obviamente, com as terapêuticas que temos ao nosso alcance hoje, numa depressão não precisa de 5 anos de internamento, nem pouco mais ou menos, não é? A mãe morreu quando ele já estava em Barcelos. Num documento que há no processo clínico, é dito que ele esteve uns dias muito abatido, etc, etc, e depois, de repente, parece que ressuscitou para o mundo dos vivos e começou realmente a escrever. Aliás, o próprio manuscrito dá a ideia que foi começado já depois da mãe ter falecido. A maior parte do manuscrito ele escreve realmente sobre arte. Escreve sobre arte, sobre os artistas e sobre uma coisa muito curiosa. É que ele diz: eu sentia-me encravado entre 2 paixões, o laboratório e o ateliê. E, de facto, depois, ao discorrer sobre vários artistas, sobretudo de pintores do Renascimento, e sobre o sofrimento que eles têm para chegar a uma produção com qualidade, dá a ideia que ele próprio compreende, pelas suas vivências, não é? De que terá também passado por períodos em que a catadupa de ideias e de coisas que quer fazer é tão grande que depois as outras funções cerebrais não acompanham aquilo e é difícil de realizar tudo o que lhe passou pela cabeça. O que é um bocadinho típico também de pessoas que sofrem deste tipo de doenças, em que podem ter alguma alternância, não é? De depressão e de uma certa ilação e de que a gente chama taquipsiquismo, ou seja, uma velocidade muito grande de ideias que depois o resto das funções não conseguem acompanhar. A saúde mental tem
herdou muita coisa, coisas medievais, de se confundir com possessões demoníacas ou bruxezes ou não sei o quê. Portanto, viveu sempre muito à parte da sociedade e dos próprios instituições de saúde, não é? E isso, com o tempo, não se diluiu assim tanto quanto isso. Portanto, continua a haver, de facto, muita dificuldade em falar da doença mental, como se pode falar de outra doença qualquer, e é mau porque as pessoas que se sentem mal escondem, com a agravante de que atualmente há, de facto, muitos tratamentos eficazes e que as pessoas, e muitos profissionais, porque naquela altura, em 1911 foi quando começou o ensino da psiquiatria nas universidades, não é? Atualmente, obviamente, que vivemos uma realidade completamente diferente e não faz sentido nenhum que isto continue a ser um tabu.